Glória ao nome do Senhor Jesus. Agora vamos ouvir a poderosa palavra do Senhor. Agora vamos ouvir o Senhor falar conosco de uma forma muito especial. Porque o Senhor, quando Ele fala, Ele toca o mais profundo da nossa alma. Glória a Deus. Assim como estamos em pé, vamos orar pela pregadora dessa noite. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Deus, aqui está a tua serva, missionária Roseli, Senhor. Sê com ela, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, dando, Senhor meu Deus, palavra de vida aos nossos corações. Usa a tua filha, Senhor meu Deus, fala conosco, meu Pai, e que a tua palavra, Senhor meu Deus, ache, Senhor meu Deus, lugar nos nossos corações. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, eu cumprimento com a paz de Jesus, amém? É sempre uma honra e uma alegria muito grande ter o privilégio de falar sobre o nosso Deus. E hoje eu gostaria... Pode sentar, pessoal, por favor. E hoje eu quero falar, é um texto, né, da Bíblia sobre duas mulheres, mas que é o dia a dia de todos nós, homens e mulheres também. Eu pediria para vocês abrirem as vossas Bíblias em Lucas 10, 38 a 41. Só que nós não vamos ler agora. Eu quero fazer uma rápida introdução antes. Essa pregação de hoje é sobre Marta e Maria, escolhendo a boa parte. E Lucas, eu fui pesquisar, né, estudar sobre Lucas um pouquinho, e é muito interessante, porque ele foi o evangelista que mais destacou a mulher. E ele nos informou também que o ministério de Jesus, nas campanhas itinerantes que Jesus fazia pela Galileia, pelas aldeias, pelas cidades, em torno de 204 cidades, essas campanhas eram bancadas por mulheres. Era hospedagem, comida, enfim, eram as mulheres que davam toda essa retaguarda a Jesus. Eu achei isso muito interessante. Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras. Mas esta passagem bíblica, como eu disse, é para todos nós, mulheres e homens também. E a passagem de Marta, ela é muito interessante. Ela se passa em Betânia. Betânia ficava a poucos quilômetros, né, 3 quilômetros ali, do Monte das Oliveiras, em Jerusalém. E era uma aldeia que o mestre diversas vezes se hospedara. Então, logo, daí nós vemos que a família de Marta, Lázaro e Maria eram bem próximos de Jesus e ocupavam um lugar cativo no coração dele, como a gente vê em outros evangelhos. E Jesus volta da sua jornada, depois de ter pregado, contado a parábola do bom samaritano, ele se dirige para Betânia, onde é recebido por essas duas irmãs, Maria e Marta. E essas irmãs, elas são mencionadas 3 vezes nos evangelhos. Em Lucas 10, João 11 e João 12. Mas nós percebemos que eles eram amigos e amavam verdadeiramente o mestre. E ao lidar com o mestre, nesta parábola, nesse acontecimento,
nós vemos que o comportamento dessas duas irmãs encerra duas diferentes visões de como servir a Deus, com todo o coração. E nesta parábola, nós vamos abordar o entendimento de cada uma dessas duas mulheres e ver qual foi a orientação de Jesus para ela. Orientação essa que cabe a qualquer um de nós, porque é o nosso dia a dia, é a nossa forma de agir. Então vamos lá, Lucas 10, vamos ler do 38 ao 40 por enquanto. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá, ou em outras versões, ou não te importas de que a minha irmã me deixe servir sozinha? Dize, pois, que me ajude. E aqui, de certa forma, Marta exorta Jesus. E é claro, ela não sabia que ela estava falando com Jeová. Porque eu creio que a sua conduta seria diferente, né? E a Marta trabalha para oferecer o seu sacrifício. E naquela época, os rabinos, eles ensinavam, né? Isso está registrado no Talmud, que é o livro sagrado dos judeus, onde continha os costumes, as leis, a ética. E aí afirmava que a mulher que servisse a um profeta, no caso aqui, Jesus, né? Porque ele era o Messias, mas muitos ainda não o reconheciam, e ele ainda estava ali ajudando. Então ele realizava, os judeus, né, as mulheres, realizavam uma obra que equivalia a oferecer um sacrifício no templo dos judeus. Então essas mulheres, quando recebiam um profeta em casa, um homem de Deus, equivalia como se fosse um sacrifício oferecido no templo. E sacrificar no templo, meus irmãos, era um dos pontos mais altos e magníficos da religião judaica. E algo que até hoje os judeus aspiram por voltar a praticar. Mas Jesus é o Cordeiro que já foi imolado. Ele aboliu o holocausto, a oferta queimada. Jesus é o Messias que eles ainda esperam. Os judeus ainda esperam o Messias. E nós oramos incessantemente para que eles reconheçam que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus que já veio e morreu por nós na cruz, por nós e por aquele povo escolhido. E a mulher, meus irmãos, devido à discriminação religiosa, pouco participava do culto judaico. Era proibido, né? E a Marta era motivada pela presença de um homem, de um hóspede muito especial. Querer fazer uma refeição, oferecer algo diferente por Jesus, por aquele amigo, a melhor arrumação, representava o sacrifício que ela sempre quisera fazer. Mas para uma só pessoa, tudo aquilo se tornava muito pesado mesmo. Estava além das forças de Marta. E ela começa a se fadigar. Porque naquele tempo não tinha as facilidades que nós temos hoje, né? Supermercado perto, disque, coisas congeladas. Não, ali tinha que se pegar o cordeiro, matar, enfim, né? O pão, era tudo feito. E Marta estava se irritando de ver que Maria não vinha ajudá-la, né? É quando ela exorta Jesus. Mas por que o senhor não fala para que ela venha me ajudar? Eu acho que nós
também agiríamos assim. E tem até um autor que escreveu um livro sobre o posicionamento de Marta. E eu li também o de Maria. Eu comprei esse livro na última GO, há 2 anos atrás. Então eu creio que nós, mulheres formiguinhas, também agiríamos daquela forma. Mas qual é o sacrifício que verdadeiramente agrada ao nosso Pai? É o nosso trabalho incessante ou é a nossa verdadeira adoração? Então Jesus disse no versículo 41 e 42 aí das nossas Bíblias: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha que coisa maravilhosa. É o que Maria tinha dentro do coração. Era a verdadeira adoração. E Maria conseguiu compreender que o amor de Deus estava ali, diante dela em pessoa. E as doces palavras que esse mestre transmitia, todo esse amor, doava vida por seus amigos. Ela estava encantada com Jesus, como qualquer um de nós estaríamos também. Imagina ter Jesus na nossa casa ali, em carne e osso, ensinando, e ela queria beber cada palavra do mestre. E o próprio Criador tinha entrado por aquelas portas, né? E era Ele, o Senhor majestoso, o Rei do universo. E Maria não se conteve e não poderia perder tão rara e preciosa oportunidade. E ela vai se esgueirando no meio daqueles homens e se senta, pouco a pouco, aos pés de Jesus. E quantos profetas, meus irmãos, quantos patriarcas não desejariam ter tido a mesma oportunidade de Maria? Até Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, desejaram muito ter tido tal chance de estarem com os reis dos reis e o Senhor dos senhores, né? Quando em João 8,56 ele diz: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se, porque Jesus é Deus. Certamente Maria, ao se aproximar do mestre, ouvindo as suas palavras divinas e de vida, ela ficou tão absorta que ela nem se lembrou de cozinha, de comida e nada mais. Ela só queria estar aos pés do mestre, bebendo cada palavra, né? Como nós deveríamos fazer ao abrir a nossa Bíblia, né? Beber cada palavra, ensinar. Através da palavra nós temos o verdadeiro ensinamento. E ali ela tinha o autor em carne e osso e espírito. Mas isso já havia acontecido com muitos outros que se aproximavam de Jesus com sinceridade, né? Jesus era encantador, né? Ele tinha um carisma que a gente sabe que homem nenhum teve e nem terá. Jesus encantava e Jesus tinha uma delicadeza ao lidar com as mulheres. Veja bem que ele exorta Marta. Marta, Marta. Ele é carinhoso. Ele tinha o dom de exortar com delicadeza, com amor. Jesus era o próprio amor encarnado. E Maria parou para ouvir Jesus, porque o amor, meus irmãos, supera em muito o sacrifício, né? O conhecimento de Deus é maior do que qualquer holocausto que eles estavam acostumados a oferecer. E foi por amor que Deus enviou o seu único filho Jesus para resgatar a humanidade, para dar a salvação para mim e para você também.
E lá em Oséias 6,6 ele diz: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. E Marta, porém, ainda pensava na sua religiosidade, de que de alguma maneira ela poderia ajudar Jesus, fazer por Jesus. E ela, naquele momento, o melhor que ela tinha era oferecer um banquete para Jesus. Ela não estava errada, mas ela não buscou o equilíbrio entre o seu trabalho e a verdadeira adoração, que é o que nós devemos fazer, devemos buscar. E meus irmãos e minhas irmãs, eu sempre, quando eu estou preparando uma pregação, e a gente fica aí 2, 3 dias lendo, pesquisando, meditando, né, pedindo a inspiração do Espírito Santo, eu me questiono muito, eu me exorto muito. E eu fiquei pensando, de que forma nós estamos recebendo Jesus na nossa casa? Veja bem, Jesus bate na porta, eu abro, convido Jesus para sentar, e eu vou para a cozinha e deixo Jesus falando sozinho ali, sentado. Ou eu falo para ele da minha adoração, do meu amor, da minha gratidão, da sua importância na minha vida. Como vocês estão recebendo Jesus na vossa casa? Nós estamos dando a Ele a devida importância que Ele merece? Eu falo para Ele do meu amor, eu agradeço o teu sacrifício na cruz, meu Jesus. Porque hoje eu sei o verdadeiro sentido do amor e do perdão, foi porque você me ensinou. Eu me exortei muito nisso. E a Marta, meus irmãos, estava assim cheia de enfado, cansado, né? Porque a religiosidade é cheia de detalhes. A religiosidade, ela cansa muito. Ela nos escraviza. E não é isso que Jesus quer de nós. E quando ele fala: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E aí eu fiquei imaginando, você já pensou se Jesus troca e diz assim: Roseli, Roseli, o que você está fazendo do tempo que eu te dou? O que você está fazendo da preciosidade da vida que eu estou te dando? Isso eu compartilho com vocês, meus amigos. Neste tempo de pandemia, nós vimos muitas mortes, muitas pessoas queridas se foram. E foram muitas orações. Eu creio que Jesus nos deu uma chance única, eu não sei se teremos outra, de repensar a nossa vida, de repensar o que é mais importante na nossa vida. E a vida está entre a melhor e maior coisa que Deus nos deu. Ninguém quer morrer. Orávamos incessantemente pela cura dos nossos amados, de gente que nós nem conhecíamos, pela nossa vida, pela vida da nossa família, porque ninguém quer perder essa vida. Nós queremos sim ter a vida eterna, né? Mas Jesus, me conceda mais um pouco de tempo. Nós nunca vamos achar que a nossa vida já está na hora de acabar. Isso é próprio do ser humano, né? É o instinto de sobrevivência que Deus nos deu. E assim, eu digo, nós somos a criação, a obra de arte mais perfeita que Deus fez. Nós só não somos, não temos a vida perfeita que Ele, quando Ele nos criou, nós éramos perfeitos. Mas o pecado nos deixou assim, né? Mas nós somos, na essência,
na intenção de Deus, quando Ele cria o homem e a mulher, é a perfeição. E nós vemos a perfeição quando Ele quer fazer coisas boas para os seus irmãos. O avanço da ciência, você vê quanto que eles trabalharam rápido para descobrir essas vacinas. O homem, quando ele pende para o lado do bem, é maravilhoso. Mas nós mesmos procuramos o destino que nós quisermos, né? Deus nos deu o livre-arbítrio. Não faça isso, Eva. Mas, infelizmente, aconteceu, né? E colhemos os resultados. Em Mateus, irmãos, 6:27, ele diz: e quem de vós, por mais ansioso que esteja, preocupado e atormentado, poderá acrescentar à sua estatura um côvado? Para os seus filhos, que somos nós, Deus provê o essencial. E a nossa insegurança e também a nossa fraca fé nos leva à preocupação, que nada mais é a pré-ocupação. Nós ocupamos a nossa mente com todo tipo de preocupação, de ansiedade, frente a algum problema, a alguma coisa nova. Isto também é próprio do ser humano, a fraca fé. Nós colocamos as coisas na mão do Senhor, mas nem sempre nós descansamos nele. Essa é uma verdade, né? Própria do ser humano. E a partir do momento que nós vamos nos fortalecendo na nossa fé, nós vamos colocando as coisas no colo do nosso Senhor e aprendendo que tudo depende dele. Deus não se atrasa, mas Deus também não se adianta. É no tempo certo, é na hora certa. E eu estava comentando hoje com meu marido. Por que que Deus manda as coisas, né? Como mandou a morte para Lázaro, que era seu amigo. Por quê? Porque ele mesmo diz, né? Para que os meus milagres sejam testificados. A gente passa tantas coisas na vida e a gente ainda se questiona, mas por que, Senhor? Para que, Senhor? Deus sabe. Lá na frente você vai ver que não era castigo para suas iniquidades, embora mereçamos. E sim, para que a gente possa testemunhar, testificar os grandes milagres, a grande obra que Deus faz na vida de cada um de nós todos os dias. Todos os dias. E ele nos diz: não andeis, pois, inquieto, não estejais inquietos pelo dia de amanhã. E também ele nos diz: buscai primeiro as coisas do alto e a sua justiça. Aí, Jesus nos alerta sobre a ansiedade. O mal do século hoje é a depressão. E a depressão nada mais é decorrente da nossa ansiedade. Nós estamos ansiosos o tempo todo. Se temos, se não temos, se chove, se não chove. Nós sempre estamos ansiosos. Um dia mais, outro dia menos. E é muito difícil controlar isso, né? Haja vista que o medicamento que mais vende hoje são os remédios, medicamentos de ansiedade, né? Mas o trabalho, meus irmãos, ele é necessário e instituído por Deus. Em Josué 1:9, Deus nos diz: esforça-te e tem de bom ânimo, não temas, não te espantes. E ele não disse: fique sentado que eu faço por você. Não. Marta não estava totalmente errado, faltou equilíbrio ali. Por quê? O nosso erro, como o erro de Marta, foi colocar Jesus em segundo plano, né? E nós fazemos isso, quando ele deveria ser
a prioridade em nossas vidas. Nós, via de regra, no dia a dia, nós nos colocamos ali no piloto automático. Fazemos tudo ao mesmo tempo, né? A mulher lava, passa, cozinha, vai lavando a louça. O homem faz o seu trabalho e atende telefone, isso, aquilo, e reunião. Enfim, nós vivemos no piloto automático nos dias de hoje. E nós perdemos a nossa essência. Perdemos a boa parte. Ter prazer em trabalhar com Jesus e para Jesus e estar com Jesus. E dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo. É você pedir que Jesus santifique o teu trabalho. É você ter atitudes de Jesus em relação aos teus colegas de trabalho, dentro da sua casa, dentro da sua família. Isto também é trabalhar para Jesus. Ele quer saber que você preste conta para eles do que você está fazendo com o trabalho que eu te dei, com a família que eu te dei, com o ministério que eu te dei, com a congregação que você faz parte. Qual é o seu trabalho? E em Éfeso, lá na igreja de Éfeso, Jesus exorta a sua igreja, dizendo: conheço as tuas obras, o teu trabalho, sofreste, trabalhaste pelo meu nome. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. É isso que Jesus não quer que nós façamos, que nós percamos o primeiro amor. Quando nós nos convertemos, nós começamos a nos apaixonar por Jesus, não é verdade? A gente lê as Escrituras e vê aquele homem maravilhoso. Mas muitos, no decorrer do tempo, perde esse entusiasmo, perde essa vontade de estar na casa dele. Meus irmãos, nós temos a semana toda para trabalhar. E a maioria só vem à igreja de domingo. E muitos não vêm. Se nós morássemos na mesma cidade que o nosso pai, se eu morasse na mesma cidade que o meu pai, você acha que eu ficaria a semana inteira, de domingo a domingo, sem ir na casa dele? É a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí que Deus fala com a gente, Jesus: qual é o teu sacrifício para mim? Porque vir na igreja não é nenhum sacrifício, tem que ser motivo de prazer. Você tem que entrar aqui e sair daqui melhor do que você entrou interiormente. Você tem que sair daqui fortificado na fé. Uma das coisas que eu peço todo dia ao Espírito Santo: não solte da minha mão, aumente a minha fé. Cada culto eu saio daqui fortalecida. Quantas vezes a gente vem acabada para cá com os problemas, tantos problemas que todos nós temos, que só muda de época, de calendário, de endereço. Todos nós temos. Mas a gente vem aqui, a gente louva, a gente coloca o nosso problema nas mãos de Jesus, a gente se senta no colo de Jesus e a gente sai daqui transformada, com as baterias recarregadas. Isto é não perder o verdadeiro amor, o primeiro amor, como aquele amor quando a gente se apaixona. É maravilhoso isso. Nós temos que ter essa comunhão, meus irmãos. E aí? Quais são, meus irmãos, as lições que nós podemos tirar desta passagem de Marta e de Maria? Que o ser humano possui características diferentes. E ali ambas procuravam oferecer o seu amor, o seu melhor a Jesus. Tanto Maria como Marta.
Maria estava aos pés de Jesus. E não há lugar mais elevado para Marta, para Maria, para mim e para você, como estar aos pés de Jesus. Porque quando nós estamos aos pés dele, nós estamos na posição mais segura que existe. E é o lugar onde mais nós aprendemos dele. Enquanto Marta queria preparar o banquete para Jesus, Maria estava ali aos seus pés. E eu pergunto, qual banquete vocês acham que foi mais valorizado para Jesus? Que tipo de banquete nós estamos oferecendo ele em nossos dias? Nós estamos deixando que a correria, a ansiedade, nos impeça de prestar a Jesus a verdadeira adoração de que Ele é merecedor? Isso é muito sério. O que fazemos para Cristo é consequência da intimidade que nós temos com Ele. Veja bem, o que eu faço para Jesus é consequência da intimidade que eu tenho com Ele. Quanto mais eu sou amiga de você, mais eu quero intimidade com você, mais eu quero as coisas boas para você, mais eu quero conversar com você. É essa intimidade que Jesus espera de nós. E é maravilhoso saber que tem alguém ali que eu posso conversar, que eu possa me derramar, que eu possa colocar todos os meus problemas e ter a certeza que Ele vai resolvê-los. Talvez não seja da forma que eu quero, mas é da forma que Ele quer e que mais para frente nós vamos enxergar que era o melhor para nós. Isso é confiar, isso é ter fé, isto é descansar. E Ele nos diz: filho meu, dá-me o teu coração. Olha que coisa incrível. Filho meu, dá-me o teu coração. Quando Ele diz isso, Ele diz: abra o seu coração. Lança sobre mim as tuas ansiedades. Né? E meus irmãos, é necessário a gente compreender a causa da infelicidade alheia, respeitar os limites de cada um, né? Mas também é necessário aproveitar a ilustre presença do Espírito Santo na nossa vida. E à medida que nós aprendemos o significado de escolher a melhor parte da intimidade com Deus, nós também mudamos. E não se trata de uma mudança qualquer. Ali, Marta, Maria, ou uma combinação delas, mas Deus nos ama demais para aceitar que nós continuemos assim. Deus nos dá a chance todos os dias de nos tornarmos pessoas melhores. E Ele é o único que pode dar um coração de Maria no mundo de Marta. Olha que maravilha. Ele é o único que pode nos dar um coração de Maria dentro do mundo de Marta. Esse é o verdadeiro equilíbrio das nossas vidas. E Marta recebe a repreensão de Jesus, quando Ele diz, né? Marta, Marta. Ela recebe e ela entende que há o momento de trabalhar e o momento de adorar. E a Marta, que nós veremos nos evangelhos seguintes, nos mostra isso. Que ela não é mais a inquieta ou a ressentida, mas cheia de fé e confiança. O tipo de fé que só se aprende aos pés de Jesus. Isso a gente vai ver em uma próxima pregação
sobre Lázaro, o comportamento de Marta, né? Que a gente lê nos evangelhos, como ela confia em Jesus, como ela aprende a dominar a sua ansiedade. Mas Maria também aprendeu e muito. A gente vê também nos próximos evangelhos, que embora a sua natureza contemplativa faça dela uma adoradora inata, ela era uma adoradora, também a deixa vulnerável ao desespero, como nós vemos também ali no evangelho de Lázaro, né? E quando ela percebe que aproxima-se a ocasião, né, pela morte de Lázaro, ela coloca em prática o que ela aprendeu com a adoração e com as palavras de Jesus. São duas vidas. O nosso Pai nos sussurra: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Nós nos cobramos demais, nós buscamos a perfeição, nós somos os maiores algozes que temos dentro de nós mesmos. Nós nos cobramos muito. Eu sou uma pessoa que me cobro muito. Tem que estar tudo certinho, tudo perfeitinho, e eu tenho orado muito a Deus e, sabe, delegando um pouco, porque a gente acha que a gente tem que fazer tudo perfeito. E aí vem a ansiedade, e vem a cobrança, e a gente fica chata mesmo, não é? Difícil de conviver. Então, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, eu estou no controle de tudo. Não adianta você se debulhar em lágrimas, você querer fazer tudo num dia só. Não adianta, gente. Isso a gente só aprende com a maturidade, né? E, gente, nós somos salvos, não é por obra meritória, a gente sabe disso, é por fé e graça. É um favor imerecido que Jesus derramou lá na cruz, né? Mas, ainda que nós não nos achemos merecedores dessa graça e desse perdão, o sangue dele já nos purificou de todo o pecado. Isso é maravilhoso. Nós nos sentimos pecadores e somos um sentimento de culpa. Mas toda vez que nós sentirmos isso, nós devemos pensar: Jesus morreu por isso. Morreu pelo meu pecado. Não foi em vão. Então, vamos fazer jus àquele sangue que ele derramou ali, né? O sacrifício eterno foi oferecido de uma vez por todas, para todo o sempre. Irmãos, aceite a graça do Pai. Lave-se nesse sangue e pacifique o seu ser em Jesus. Sente-se aos pés de Jesus e lance todas as vossas ansiedades. E concluindo, em Isaías 1,18, ele diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branca como a lã. Em 1 João 1,7, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Então, meus irmãos, busquemos o equilíbrio, busquemos a verdadeira adoração. Nós podemos trabalhar quanto for durante o dia, mas tire um momento para Deus. Agradeça o dia que você teve, agradeça pelos livramentos que você nem imagina que aconteceu naquele dia, mas agradeça o que nós devemos mais a Deus: adoração, oração e gratidão por tanta graça imerecida. Amém? Então vamos nos colocar de pé, e eu convido a todos a orar nessa noite, né? Agradecendo a Deus pelo precioso ensinamento que Ele tem na sua palavra.
A Bíblia é uma verdadeira carta de amor a nós. E tudo o que nós precisamos está ali. Todas as respostas estão ali. A resposta para qualquer pergunta está na Bíblia. Amém? Amém. Então vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais esta noite, em que colocamos na Sua presença, meditando na Sua santa palavra. Ó Jesus, conceda-nos o equilíbrio entre o trabalho e entre o que nós devemos devotar a Ti. A nossa verdadeira gratidão, a nossa verdadeira adoração. Que nós coloquemos sempre o Espírito Santo sobre qualquer coisa da nossa vida. Que nós não deixemos de Te louvar, de Te prestar culto, referência a Ti, através das coisas mundanas, atrás das coisas mundanas. Senhor, meu Deus, nós Te agradecemos, porque sabemos que podemos nos colocar aos Seus pés, em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer horário. Que ali nós temos alguém devotado a nós, em qualquer instante. Senhor, graças Te damos, meu Senhor, pelo dom da vida, pela inteligência, pela saúde, pela capacidade de sempre aprender mais de Ti. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, desperta o Senhor, que aconteça um avivamento, que tudo que nós estamos passando não seja em vão, pois não sabemos se teremos outra oportunidade de redimirmos, de Te pedir perdão. E aguardamos, Senhor, a Tua vinda. E oramos para que Israel desperte e eles entendam que o Messias já veio e que Jesus virá e buscará a sua igreja. Em nome de Jesus, eu agradeço de todo o meu coração a oportunidade hoje aqui me concedida de meditar com os meus irmãos na sua palavra. Amém, amém.